Beijo. Tchau, lindo. Olá, boa noite. Boa noite. Olá, como vocês estão? Gente, eu arrumei uma luz nova agora. Como que chama esse negócio, lindo? Oi, Toque Garden, Araújo. Olá, pessoal, como vocês estão? Como chama esse negócio? Ring light. Ring light. Todo mundo sabe, esse negócio é antigo, mas vocês sabem, né, gente? Sou desatualizada, sou a última a saber de tudo. Gente, a meu anturo, uma hidrocultura, tá enraizando aqui na argila expandida. Tá lindo ali, meu anturo. Ei, Vânia! Um beijo no seu coração, Vânia. Vânia, comprei um ring light hoje, meu marido comprou, tá ali lindo, lindo. Tem tudo quanto é luz agora ali. Olha como é que tá mais claro, gente, não tá? Pra mim fazer as lives. Boa noite. Gente, eu tô muito ansiosa pra live de hoje. Vai ser maravilhosa. Porque eu amo o trabalho do professor Luigi. É uma pessoa que me inspira muito. Os jardins são muito bonitos. E eu tô metida, Vânia, com essa luz aqui. Olha aqui. Porque ficava assim meio escuro, sabe? Aí ele pediu uma luz clarinha. Ei, Andréia Campolina. Então, eu gosto muito do trabalho dele, convidei pra live. Se vocês gostarem, a gente vai fazer mais live com ele. Aperta bastante os coraçõezinhos. Tira um print comigo e com ele, porque eu acho que vocês vão gostar muito. Meu Jardim em Mim me mandou esse brinco, vocês lembram? Tô com ele aqui. Aqui, o professor Luiz já chegou. Vou visualizar a solicitação que ele já entra. Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Boa noite. Oi, Ana! Tudo bom? Boa noite! Boa noite, tudo jóia? Deixa eu aumentar Tudo um em pouquinho. paz. Tudo maravilhoso, ainda mais agora, que eu tava bem ansiosinha pra live com você, porque eu acho o seu trabalho espetacular. Parabéns. Obrigado, Que obrigado. Deus continue te iluminando. Calma aí que meu gato subiu na mesa aqui. Sai, Morinha! Tá vendo Que balançando tudo? legal! Bom, também adoro o seu trabalho, fiquei muito contente com o convite, muito obrigado. Assim, me super preparei aqui para essa live, trouxe aqui umas imagens muito legais para a gente bater um papo. E eu sempre fico muito nervoso, assim, antes das lives. Ai, meu Deus, será que vai ser legal? Será que não vai ser? Então, Mas trouxe sempre uma... Eu pus na minha cabeça, sempre é. Porque a pessoa sempre tem algo maravilhoso para falar e vai agradar de alguma maneira. Quem assiste ao vivo, quem fica documentado e arquivado, a pessoa, quando precisar do assunto, vai assistir depois. Eu creio que o ser humano é inspirado, né? É uma obra aí de Deus. Eu creio que sempre é. Mas parece um encontro, não é? Aqui com o pessoal. É, muito legal. E eu fico muito ansioso, assim, porque eu sou muito perfeccionista. Eu gosto de pegar uma semana antes para preparar. Então, enfim, de qualquer forma, eu tenho certeza que a gente vai bater um papo muito legal aqui. A gente trouxe um assunto muito relevante, né? Que muita gente sabe, entende um pouco sobre plantas, mas às vezes não sabe compor. Ou não entende sobre linguagens de composição. E aí vai fazer o jardim falar, mas onde que eu ponho as plantas? Eu gosto dessa planta, eu gosto daquela, mas como rearranjar isso de uma forma harmônica, né? Então, acho que essa live vai ser, assim, bem esclarecedora para a gente trazer tipos diferentes de jardins e, de repente, o pessoal sair dessa live aí já com muitas ideias para poder fazer o seu paisagismo aí. E muito obrigada por você ter aceito o meu convite, eu estou muito feliz. E na segunda temporada de live, depois que eu chegar da minha viagem, que eu te falei, aí a gente marca mais lives do que o pessoal pedir, mas é muito legal a ideia que ele colocou para gente. Para mim, gente, ele hoje vai abordar todos os tipos que vocês podem pensar pelas imagens que ele vai mostrar. Super diferente essa live, porque eu nunca mostro imagem assim.
depois ele vai, pode estar, se vocês quiserem, ele pode destrinchar ali cada uma, não é, professor, que você me falou? Sim, sim. Inclusive, depois, quem quiser essas fotos aí, tal, separadinha por tipo de jardim, me manda uma mensagem lá, passa seu e-mail, lá no @prof.ronaldoluiz, e eu mando lá as imagens para você poder guardar e sempre ter aí de recordação para lembrar os tipos de jardins, tá? Professor, antes da gente começar, eu estava pensando de você se apresentar, falar onde você está, do seu trabalho, se você dá curso, presencial ou online, tem a questão da pandemia, né? Sempre fica É, em casa. comecei a dar cursos de SketchUp, que é um software de desenho 3D, há mais ou menos uns 10 anos atrás. Comecei a dar aula. Já E, sei, tá? Cappuccino, quente. eu tô com o meu aqui também, ó. Só que o meu é uma vaquinha. Ai, que linda, gente! Meu sobrinho estuda veterinário, eles vão amar isso aí. Então, aí eu tive uma proposta para dar aula para paisagistas de desenho de SketchUp 3D. E aí que eu caí nesse universo. Aí comecei a estudar, me apaixonei por jardins, sou completamente apaixonado. Não consigo me ver ensinando desenho 3D para outra área. E comecei a pesquisar plantas, aí comecei a estudar paisagismo, fui lá estudar com Gustav no IBRAP. E, nossa, e aí de uma forma autoral também, pegando livros do Lorenz e tudo. E aí me apaixonei de coração, assim, de corpo e alma. E aí eu falei, não, então eu vou continuar agora só ensinando desenhos de jardins em 3D. E eu tenho um curso online, que é o que eu comecei mais ou menos há uns 3 anos com ele. E também dou aulas presenciais. Agora tem uma pausa, né, porque eu não estou morando no Brasil, mas eu vou voltar no ano que vem. E se tudo der certo, se essa pandemia aí tiver resolvida, eu vou voltar com aulas no IBRAP, no Centro Paisagístico Gustav Winters. Eu já dei aula nessas 2 escolas. E também a gente está vendo, de repente, de dar aula no Rio e no EPB, Escola de Paisagismo de Brasília. Quando você postar essas coisas nos seus stories, me marca que eu reposto aqui pro pessoal também. Obrigado. Agradeço de Obrigada coração. eu. Sim. Você é muito simpático e outra coisa é que a gente sente. E a gente sente que realmente você ama o que faz e esse perfeccionismo aí não é à toa. Então é por isso que você está tão sobressaindo na área. A gente tem que gostar, não é? Acho que sim. Acho que a primeira coisa é você ter paixão pelo que faz, né? E muitas vezes a gente vai procurando e não acha. Aí do nada aparece uma coisa que você se encanta e vai embora. Então foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Nem estava esperando de uma proposta para dar desenho, ensinar paisagistas a desenharem, e aí aconteceu e sei lá. Dizem que quem ama jardim assim uma hora descobre, né? Descobre. Deixa eu te falar. Por onde você quer começar? Você quer contextualizar o título, que a gente colocou o tipo de jardins? O que você quer fazer? Tá, pode ser. A gente vai falar sobre os tipos de jardins, né? Em especial os 6 tipos de jardins que a gente trouxe aqui para conversar. E existem outros tipos também, além desses, inclusive depois, se o pessoal gostar e apertar muito no coraçãozinho, a gente pode voltar para falar de mais outros tipos, né, de jardins. Em especial, a gente vai falar aqui sobre jardim tropical, jardim de casa de campo, jardins mediterrâneos, naturalistas e jardins desérticos. São 6 tipos que a gente vai conversar aqui. E falar como você rearranja essas plantas. A gente não vai focar muito em quais plantas estão colocadas ali. A gente vai comentar sobre uma ou outra, mas acho que é bacana a gente voltar numa próxima live, de repente, para pegar só naturalistas e falar sobre as plantas que são usadas ali. A gente foca mais em plantas, em, sei lá, dificuldade de manutenção e tudo mais. Uhum. E a introdução que você colocou foi? A gente vai começar aqui a conversar sobre uma imagem, que é uma imagem... Nós vamos colocar a imagem agora? Isso, acho que pode ser, para a gente já ir conversando em cima da imagem.
para fazer a introdução sobre ela, né? Aí fica mais visual. Isso, boa. Ó, isso é uma coisa meio Aqui, básica. você concorda de eu tirar os comentários? Acho que vai ficar melhor. Pode ser. Depois a gente volta aí para, de repente, pegar alguma dúvida do pessoal, né? Deixa eu te Show. falar, só responde aqui, Toque Garden, onde que acessa o seu curso online, por favor? Tá. O link do meu curso tá lá na minha bio. O meu Insta é @prof.ronaldoluigi. É Luigi com DI, tá? Luidi. Pessoal, tem o arroba dele aí, mas se vocês, por algum motivo, não acharem, me pergunta no direct que eu respondo todo mundo. Mas eu acho, professor, que tem aqui, não tem, para a pessoa que está assistindo? Tem. Acho que se ela apertar em cima do seu nome ali, lá em cima, aparece para ela poder abrir o meu Insta. Mas depois, qualquer coisa, a gente escreve aqui também, ou o Pode, pessoal te pergunta e você passa. faço, com certeza. Tem no Fechou. layout do meu stories também, né? Tem também. Tem também na imagenzinha da live. Boa. Aí é só ir na minha bio lá que tem o link que leva para o meu curso. Inclusive tem um vídeo de apresentação do meu curso que é bacana ver porque ele mostra todos os jardins que a gente desenha. Então é bem bacana dar uma olhadinha. Bom, essa imagem aí, eu trouxe ela para a gente conversar sobre camadas, volumes, né? É só para abrir aqui uma introdução geral. Eu não é um tipo de jardim específico, mas mais para assim, para quem talvez não esteja muito por dentro de linguagens de paisagismo, a gente chama isso aí de camadas, que basicamente é que na frente, ali embaixo, as plantinhas de baixo, elas são as plantas de forração, que são as plantas mais baixinhas que a gente tem, as herbáceas, né? Aí depois, se vocês subirem um pouquinho, vocês vão ver que tem plantas um pouco mais altas, né, que são umas folhagens mais clarinhas, um verde mais clarinho ali. E depois, se você subir um pouco mais, indo um pouco mais para trás, você vai ver que tem plantas mais altas ainda. Então, basicamente, a composição, ela sempre respeita essa ordem. As plantas mais baixas, elas geralmente ficam ali numa linha da frente, depois tem as mais altas um pouco para trás, e vai subindo nessa escadinha para poder fazer a transição do jardim. E aí, às vezes, você vê um jardim super fechado, e ele só está assim fechado numa mata porque ele tem essas camadas e você consegue ver todas essas plantas em um mesmo conjunto, né? Uhum. Então, se você passar para a próxima, olha lá, essa primeira parte aí é a parte da forração, que são as plantas mais baixinhas, né? Então, elas começam, depois vai subindo as outras camadas. Muito didático. Acho que a gente pode ir para a próxima. Esse aí é o jardim naturalista, né? Tem muita gente que ama, assim, de paixão esse jardim, porque ele é muito florido, ele tem muitas cores diferentes, paletas diferentes, né? E, basicamente, como é que você faz esse tipo de jardim? Eles são... você pega uma mesma planta e você faz grupos dela. Você faz grupinhos dela, junta, e do lado você faz grupinhos de outra espécie. E sempre tenta criar um contraste entre as cores. Então, se você usou, de repente, um amarelo, você vai para um tom vermelho, um tom arroxeado, e você vai brincando com os contrastes das cores e das texturas. E também respeita aquela mesma ordem. As plantas que estão, sei lá, mais perto de um corredor, ali por onde você vai passar, primeiro, elas têm que ser mais baixinhas, depois mais altas e mais altas. Para quando você olhar para elas, você de frente assim, você conseguir ver todas as flores, todas as plantas. Mesmo Então, conceito que você deu na introdução das camadas. O mesmo conceito. Ele vai meio que se repetindo bastante, assim, nos tipos de jardins. E você pode ver que esse jardim da frente, na parte de trás, ele já não se repete. Ele já é diferente lá. Lá tem uma outra curva. Você pode até usar as mesmas plantas, mas são rearranjadas de formas diferentes. Então, o jardim naturalista, ele não tem simetria.
Então, o que você faz de um lado do seu canteiro, do outro lado você vai fazer uma composição diferente. Arranjar os grupos de uma forma diferente. Tá? Ele nunca é igualzinho de um lado e do outro. E ele trabalha também com muitas linhas curvas, né? Ele trabalha muito com curvas. É um estilo bem solto, né? Eles usam bastante, é um estilo inglês, bastante na Inglaterra e bastante em países frios, né? Geralmente você vê bastante as plantas muito floridas, porque geralmente assim neva nesses lugares, elas morrem todas, aí chega a primavera, elas precisam nascer ali, crescer com muita força para poder florir rápido, para poder criar suas sementes, os seus esporos, reproduzir, e isso cair no solo, porque daqui a pouco vai chegar o inverno de novo e elas vão morrer, e tem que ter aquela semente invernada no solo, para quando vier a primavera de novo elas renascerem. Então, o processo de floração é muito marcado. É sempre a primavera, todas explodem. Então, por isso que geralmente essas fotos você olha, tá tudo florido, tudo lindo, né? Por conta do clima. As plantas que a gente fala anuais ou bianuais, como por exemplo o empate, a sálvia, essas plantas. E para a gente aqui, a gente não tem tanta necessidade, porque o ano todo a gente tem condição de ter flores, que bom. Essas flores anuais, elas florescem muito. Sim. Porque ela tem um ciclo de vida pequeno, né? Então ela tem que viver ali intensamente, né? Então, você pode trabalhar também em jardins naturalistas com plantas anuais aqui no Brasil. Sim. E, enfim, depois, o legal é que quando elas morrerem, você pode plantar uma outra espécie. Então, a cada ano, você vai ter um jardim diferente, né? Uhum. Você pode sempre brincar com a composição. Então, é interessante também, caso você vai fazer um jardim naturalista, usar plantas anuais, né? Pode usar tranquilamente. Bom, vamos para a próxima? Tá. Essa daí também é para mostrar que sempre se trabalha com curvas, né? Vocês estão vendo aí a pontinha da grama onde chega na terra? Se você acompanhar essa linha, vocês vão ver que sempre ela faz curvas. É muito difícil você ver um jardim naturalista que ele é muito retinho, né? Geralmente são formas mais soltas, mais livres. E aqui, não sei se está dando muito para ver bem. É por causa da minha fotinha ali. Ah, tá. Não sei se a minha internet também está meio ruim. Para mim parece um pouco desfocado. Deixa eu desligar a internet do computador para ver se melhora. E aí, respeita a mesma ordem, né, que eu falei para vocês. Ali tem plantas menorzinhas na frente, depois maiores atrás e por aí vai. Pode pôr aí a linha curva que eu falei. Você sempre brinca com desenhos de linhas, né? Pode passar para a próxima. Olha lá. E aí você sempre tem muitas cores diferentes. No jardim naturalista você vê uma explosão de cor, assim, porque é muita flor mesmo, de cores diferentes. E sempre ali usando aquele esquema das camadas. Acho que de jardim naturalista, acho que é isso. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, não sei. Para mim tá tranquilo. É tranquilo? Tá. Aí a gente tem o jardim mediterrâneo, que é esse daí que você colocou, tá? Ele também é muito parecido em alguns aspectos, né? Porque ele também tem o lance dos volumes, das camadas, começa com plantas mais baixas e vai subindo. Também tem pequenos agrupamentos de uma mesma planta, né? Você não vê plantas soltas no jardim. São todos dentro desse conjunto de plantas, formando grupinhos, né? Olha lá. Só volta um pouquinho naquela, só um minutinho. Aí, veja que também tem as mesmas curvas que tem o jardim naturalista, né? É a mesma coisa. Só que se você for ver uma olhada geral agora, você vai ver que não tem a mesma quantidade de flores que tem o jardim naturalista. A beleza do jardim mediterrâneo está mais na textura e nas cores das folhas. Então você vai ver nuances de verdes muito, muito variados. Desde verdes mais amarelados, verdes mais azulados, verdes acinzentados, parece um cinza mesmo.
e muitas texturas diferentes. Pode ter flor também, né? Mas, no geral, você vê e substitui bastante o uso da grama por pedras, pedrinhas pequenas, seixos, né, pedriscos. Então, e tem uma característica de ser um pouco mais de clima, um pouco mais árido, né? Assim, então, não são plantas que morrem, vamos dizer assim, porque não neva, né? É um clima um pouco diferente. Pode passar para a próxima. Olha lá. Você pode ver aí as pedrinhas um pouco mais de perto, né? Você pode ver as texturas, tem flores também, né? Mas a beleza está mais na variação de verdes que tem nas plantas. E são plantas geralmente bem rústicas também, que elas pegam e não exigem tanta manutenção, né? É basicamente isso. São estilos bem parecidos, só que se usa mais pedra, geralmente pedras desse tom mais beijinho, né? Mais cru. E não tem tanta variação de cor nas flores. A variação de cor é mais nas folhas, né? No verde. No verde. Uhum. É isso aí. Esse é o Mediterrâneo. Muito lindo. Eu acho muito lindo também. Esse aí é um jardim formal, né? Esse é um dos jardins mais, vamos dizer assim, antigos e tradicionais, né? É um estilo europeu e muita planta de topiaria mesmo. Sempre tem que podar e geralmente se forma bastante assim esses murinhos, todos podados quadrados. Se usa bastante essa topiaria mais redondinha também que tem aí, né? Um formatinho aí de um pãozinho de queijo. E também tem coxinha, tem formato coxinha também. E o que acontece? Geralmente se usa a simetria. O que você tem de um lado, você vai ter do outro a cópia certinho. Como se fosse um espelho, né? Muita bordadura, sabe? Sempre, se você tem linhas no seu jardim, você vai seguir essas linhas, fazendo um caminho, uma borda dessas topiarias, né? E é um jardim que, geralmente, você olha por cima. A beleza dele está olhando quando você olha por cima e vê os desenhos dessa topiaria. Por isso, são jardins que não são muito altos, tá? Geralmente, é ali na linha da cintura. Quando você tem plantas de topiaria mais altas, como, por exemplo, labirintos que se fazem e tal, tem geralmente um local mais alto do terreno que você consegue ver esse labirinto por cima, porque a beleza está sempre em ver essas linhas por cima, né? Uhum. E também esse estilo mais formal é um estilo que, enfim, dá bastante manutenção, né? Porque sempre tem que estar podando. Tem gente que planta plantas de topiaria que não tem um crescimento tão rápido, então conseguem economizar um pouco no lance da poda para não ser tão constante, mas no geral a manutenção é um pouco cara, né? E sempre tem elementos como esculturas, vasos esculturais com plantas pendentes, você tem fontes também. Então é um estilo, vamos dizer assim, um pouco mais clássico, né? Aqui ele tem, é bem né? Isso. É um estilo mais... É um estilo francês, né? De jardins. Eu acho bem bonito, assim, também. É uma atmosfera diferente, né? Porque você vê, é tudo verde. Não tem flores quase. As flores são mais, de repente, numa árvore florida que tem. Até se você pegar os jardins formais italianos, eles tentam brincar um pouco mais de uma forma mais solta. Então você tem essa parte da simetria, da topiaria, mas você tem muita flor também. Você tem muitas trepadeiras, pendentes. Então, o jardim italiano ele é um formal mais solto, mais livre. Mas o formal francês é mais essa carinha aí, tudo que tem de um lado é copiado do outro, e sempre muito retinho, muito certinho, né? Pode passar para... Sim. Dá para fazer com vasos também, né? Dá para fazer com vasos, buchinhos.
Só que o ideal é sempre tudo que você tem de um lado, você vai copiar para fazer do outro também. Então tem que ser igualzinho de um lado do outro, porque essa simetria é bem importante, né, dentro dessa linguagem. E cai muito bem com casas onde você tem mais... Não são casas muito modernas, né? Eu acho que não é um estilo que combina com casas muito retas e modernas. Combina talvez mais com casas onde você tem uma varanda mais com desenhos de balaústres, né? Então é um jardim mais de outra linguagem. Não casa muito bem com casas modernas. Pode passar para a próxima. Olha ali. Então tem ali, você pode usar sempre o que você tem de um lado do outro ali também. Veja que os tons são todos verdes, verde, verde, verde. E tem bastante uso de árvores de coníferas também, né? Você tem ciprestes. Os ciprestes são muito comuns, né? Que são essas árvores fininhas e compridas, né? Você vê muito essa combinação. Acho que é isso, do formal. Aí tem um dos que eu mais gosto, né? Que são as casas de campo. Essa é uma imagem de um projeto da KT Poli, querida KT Poli, adoro os projetos dela. E maravilhoso. E assim, o que acontece? Quando você tem uma casa de campo ou de fazenda, você tem um espaço muito grande, né? E se você não tiver nada plantado, você só vê um gramado sem expressão nenhuma. Então você tem que pegar essa folha em branco, que é esse gramado, e começar a dividir em ambientes. E muitas vezes os arbustos, né, eles têm os capins, as plantas um pouco mais altas, elas têm essa característica de dividir os ambientes, como se fossem muros, vamos dizer assim, né, para você criar microambientes dentro desse... aconchego. Você separa uma área onde é recreativa, com uma piscina, de uma área onde você vai, sei lá, ficar numa cadeira meditando sobre a sombra de uma árvore. Então, sempre você vai ver um conjunto de plantas, geralmente um pouco mais altas, fazendo essa divisão de ambientes. Então, em casas de campo, as plantas elas têm essa característica de dividir os espaços, né? Geralmente, você não vê muita planta baixa de forração em poucos agrupamentos pequenininhos. Os agrupamentos são grandes, né? Porque senão fica desproporcional. Some, fica desproporcional. Geralmente são usados forrações de cores mais contrastantes. E casas de campo não tem tantas palmeiras. Até pode ter, tem também. Mas é mais comum o uso de árvores, arvoretas, né? Porque você precisa criar áreas de sombra. E as palmeiras, elas não criam tantas áreas de sombra por conta da copa, que é muito perfurada, né, de que ela é muito esticada. Então, você precisa de uma copa mais larga para gerar essas sombras aí no seu espaço. Talvez eles optem muito para as palmeiras na entrada, algo assim, né? Sim, é uma coisa um pouco mais imponente na entrada. E nas áreas onde você vai ter mais convivência ali e tal, você geralmente opta por mais árvores. E tem muita gente que opta por árvores mais perfuradas, aquelas que não têm a copa muito densa, né? Porque aí você consegue fazer uma luz mais filtrada, passar luz dentro dessa árvore, e você não tem tanto problema com a grama que está lá embaixo, porque vai pegar sol nela. Você pode ter plantas de meia sombra, né? Você pode fazer forrações de meia sombra mais embaixo das árvores. E a luz filtrada é muito bonita, a luz e sombra que faz. Então, assim, as casas de campo, assim, são uma paixão para mim. Eu acho muito bonito, assim, esse clima. Inclusive, você está na fazenda aí, não tá? Sim. Cara, vi que você falou para mim lá que você estava na fazenda. Uma delícia, assim. Acho muito um clima super gostoso. Maravilhoso. Nasci lá. Vamos para a próxima? Então, você tem que ter áreas de sombra para você ter áreas de descanso, de lazer, de meditação, de contemplação. E você também tem que ter áreas de sol, onde você não tem tantas árvores, para áreas de piscina, onde tem que bater sol mesmo, né? E aí a gente vê que tem uma forração... Fazenda, a gente vê muito isso também, né?
Sim, hotel fazenda demais. Até em alguns condomínios que tem terrenos maiores, né? Você vê nesses terrenos grandes também que o pessoal faz bem uma linguagem de casa de fazenda, tal, super gostosa. E sempre forração presente com largas, né? Compridas, fazendo desenho. Nunca planta solta, sabe? Nunca se põe uma planta aqui, outra lá, outra lá. Sempre você faz um caminho com essas plantas, né? Fazendo um maciço Professor, mesmo. o pessoal tem Pode que se falar. preparar para a quarentena agora com essa jardim de casa de campo. Ninguém vai ter problema na quarentena. Sim, acabou os problemas, né? Com certeza. Se a gente tivesse pensado isso antes, a gente estava tão focado Uhum. em trabalho, cidade, produção. Pois é, não olhava muito para o jardim, né? Aí agora a gente sente falta, né, de ter áreas ali para você Todo poder mundo estar. quer uma roça para ir, uma fazenda. Sim, verdade. Vamos para a próxima? Isso daí é uma coisa que, assim, brilha os olhos de todo paisagista. Quando tem um talude, ou seja, quando tem um desnível no terreno, ali é uma área onde você vai brincar com conjuntos de arbustivas ou capins. Fica muito bonito. Até com folhagens, dá para criar folhagens ali de sol pleno, né? E aí você cria grandes grupos fazendo desenhos. Isso daí é como se você pegasse para um pintor e desse um pincel, tintas, um quadro e uma bela paisagem. Empolga, né? Quando o paisagista vê um desnível numa casa de fazenda, ele fala, ali eu vou brincar. E aí, Vai realçar, né? realçar, você brinca com desenhos, né? É muito legal. E aí você pode reparar que, geralmente em casas de fazenda, você não tem um número excessivo de cores, entendeu? Você não tem tantas variações de cores, como o jardim naturalista, por exemplo, né? Que você vê uma planta amarela, uma flor amarela, uma mais azulada, uma, sei lá, mais avermelhada. Você procura deixar uma paleta mais tranquila, porque o ambiente, ele quer trazer essa tranquilidade do espaço. E se você põe muitas cores diferentes, fica uma coisa um pouco mais cansativa para o olho, né? Então você procura usar poucas variações de paletas, né? Mais E é vermelhas. tão grande, se for tão colorido, realmente cansa, né? Sim, com certeza. Acho que é isso, né? Ah, também caminhos. Geralmente você cria caminhos, né? E plantas em torno desse caminho. As plantas geralmente são mais densas, né? Grupos maiores, muita flor. Você vê que em casa de campo não tem um excesso de folhas largas, né? De folhagens largas com filodendros. Dá para fazer também, né? Mas é mais comum você ver folhas menores, texturas de folhas menores e capins. É muito mais comum. Talvez as folhas maiores debaixo dessas árvores que você falou, né? Sim, olha essa imagem, por exemplo. Só que aqui a gente já muda o estilo, né? Aqui já é um estilo tropical. Aqui é o No tropical. estilo... Você quer que volta no outro? Não, pode deixar esse mesmo. A gente vai embora aqui. O estilo tropical, ele é uma selva organizada. Então você tem as camadas, você tem um agrupamento de plantas, né? Só que é tudo organizado ali, né? Você organiza onde você vai colocar esses grupos. É um dos estilos que eu mais gosto, mesmo porque no Brasil a gente tem muitas plantas para você usar. A gente tem folhagens maravilhosas, os filodendros, a gente tem as marantas, as helicônias. Então a gente tem muito pano para manga para a gente criar. E a beleza, geralmente, ela está nas folhas, tá? Também tem algumas plantas que têm uma beleza exuberante nas flores, como as helicônias, por exemplo, que são flores maravilhosas, mas principalmente no verde, no formato de folhas um pouco mais largas, né? No contraste de folhas um pouco menores com folhas maiores, né? E tem muitas palmeiras também, geralmente você vê muitas palmeiras, árvores. Isso aí meio que imita um pouco o clima mais de Mata Atlântica, vamos dizer assim, né? Você tem Vamos muita... falar para o pessoal que o Buller Marx trouxe esse conceito Sim, e
E se a pessoa não quer manutenção, como você mostrou no jardim que precisa de muita poda, como no jardim que tem muita flor, olha, e como retratar o Brasil, isso aí, e que fica bonito, não é, professor? Não Fica precisamos. muito lindo. Que às vezes a pessoa realmente tem dificuldade com a manutenção, que você falou em alguns estilos, mas olha que perfeição, é bonito. É muito E é o que lindo. há hoje em dia, pensar em valorizar as nossas plantas, o que a gente tem aqui. Muito Sim, a gente tem importante uma isso, não é? infinidade. A gente tem uma infinidade de plantas, tanto plantas que vão bem no sol, como a gente tem, Aclimatizadas. sim, a gente tem muitas plantas de meia sombra, mas muitas mesmo, muitas plantas de meia sombra. Então, muitas vezes, no paisagismo que você está fazendo tropical, você tenta recriar áreas de sombra, né, de meia sombra, através de copas de árvores que você planta, ou de árvores já existentes do local. E muitas vezes você tenta recriar ambientes mais úmidos também, porque tem muitas plantas que gostam desse ambiente mais úmido. Então, se você tem cascatas próximas, né? Se você tem áreas de sombra, você consegue recriar esse clima de mata, né? E também tem o tropical, que é mais, vamos dizer assim, praiano, né? Que é aquele tropical mais de sol mesmo, que se usa mais palmeiras do que plantas de forração, né? Tem o tropical, dá para você dar uma variada nos estilos ou mais úmido ou mais seco, Uhum. né? Olha lá, a gente tem infinidade de folhagens, né? Sempre a beleza nas texturas. Quando você olha uma, você vê uma textura. Quando você olha outra, você já vê uma outra textura. Então, esse contraste é muito, muito interessante. E, enfim, você tem muitas plantas para poder brincar com isso, né? Olha lá, você tem cicas, você tem diversos tipos de palmeiras, você tem muitas bromélias que você pode trazer mais cor, né? E sempre você trazendo sempre a beleza nas folhas, né? A grande maioria nas folhas. Então você tem desde baixinhas a grandes, né? Para você poder fazer a sua obra de arte aí do jardim, né? Acho que é basicamente isso. Olha lá, umas folhagens super grandes ali, né? Uns filodendros, né? Costela de Adão. Então você tem colocáceas, você tem muitas, muitas plantas mesmo, para poder brincar com isso. É um dos estilos que eu mais gosto também, junto com o campo. E, assim, com casas modernas, é o que mais que eu vejo que casa, assim, se casa muito bem, muito perfeitamente. Então, se você vê, por exemplo, os projetos do Alex Hanazaki, ele explora muito esse clima tropical, né? E também explora bastante os jardins formais, de uma forma um pouco mais solta. Ele também tem bastante coisa legal formal. Mas esse tropical, assim, com casas modernas, é o que há, assim. É um tiro certo. Você não tem como errar, né? Acho que é isso. Esse aí é um desenho que a gente faz no curso, né? Não é uma foto, né? Sei lá, se alguém se confundir. A gente faz... É um software que a gente arranja as plantas, organiza as plantas e depois fica aparecendo uma foto. Então, isso aqui é excelente para você apresentar a sua proposta de jardim para os seus clientes. Geralmente, eles se encantam muito, né? Porque eles veem assim como se o jardim fosse real ali, na casa deles. E aí é muito mais fácil de você fechar essa proposta de jardim. Às vezes o cliente ele não quer gastar muito, estava pensando em um jardim um pouco mais mirrado, né? Coloca 3 buchinhos aqui, uma fênix só e tal. E aí você apresenta uma proposta um pouco mais legal para ele, né? Aí, a partir de um desenho, ele se entusiasma, ele começa a viver aquilo. E o que eu costumo dizer, por mais que ele não tenha tanta grana ali para investir naquele momento, ele vai fazer uma coisa mais simplificada, mas vai te chamar uma próxima vez para você continuar aquele jardim, né? E dar mais potencial para ele. Né? Faz por etapas, exatamente. Professor, Então, isso aí você ensina no curso? Isso aqui eu ensino no curso, é um dos exercícios de aula que a gente faz. A gente desenha muitos jardins, é bem legal. É 100% focado em desenho de jardins, né?
Você acha Vamos que para o uma próximo. pessoa que está começando, ela é capaz de fazer vários estilos de jardim, ou você acha que a pessoa tende a fazer mais um estilo? Como que é? Eu acho que cortou um pouquinho aqui para mim. Você pode repetir o que você perguntou? Você acha que quem vai desenhar o jardim, um paisagista, ele tende para um estilo de jardim, ou você acha que um paisagista faz todos esses estilos que você está mostrando? Eu acho que o paisagista ele começa muitas vezes explorando vários estilos, né? Ele começa experimentando, e aí com o tempo ele vai criando a sua identidade, ele vai percebendo o que ele mais gosta nos jardins que ele faz, as plantas que ele mais gosta, o estilo que ele mais gosta, e aí ele vai cada vez mais se especializando naquilo. Então por isso que quando você vê paisagistas que têm muitos anos de estrada, vocês veem já que ele tem um estilo ali próprio dele. Ele já criou aquele estilo que ele vai seguindo, né? A K.T. Poli, o Gilberto Elkes, né? Você sempre vai vendo que ele já tem um estilo próprio. Mas no começo, muitas vezes, se explora vários estilos de jardins, principalmente nos primeiros, né? Uhum. Ai, que lindo desse jardim. Esse aqui já a tem um gente entra... jardim que retrata bem esse. Você está perto de Inhotim aí? 75 quilômetros, mais ou menos. Nossa, pertinho, hein? É o quê? BH? Onde você está? Ou não? Pará de Minas. 75 quilômetros de BH, mais ou menos. Nossa, que legal. Preciso conhecer ainda. Um dia eu vou conhecer. Sim. Bom, aqui a gente já entra em outro estilo, né? Que é o estilo desértico, ou alguns chamam de jardim rochoso, né? A presença de pedras é muito constante. Sempre tem pedras. Desde pedras grandes a cobertura de solo com pedras pequenininhas, né? Aí tem que... O solo geralmente é muito drenado, muito drenado, porque as plantas, elas são plantas muitas vezes que não precisam de muita água, muitas vezes elas não têm raízes muito profundas. Então, a presença de pedras, assim, um solo bem drenado é bem constante. E as plantas, elas são usadas muitas plantas de clima mais árido, né? Xerófitas, né? Como cactos e suculentas, muitas agaves, né? E a composição é feita com plantas soltas. Essa é uma coisa diferente que tem no jardim desértico. Eles não são grupos da mesma planta todos juntinhos. Se coloca elas espaçadas mesmo das outras. E aí esse solo com essa cobertura de pedras acaba destacando cada planta individualmente, a beleza dela, né? Então você também tem o lance das camadas, plantas mais baixinhas, intermediárias, um pouco mais altas e palmeiras, né? Ou alguma arbusto mais árida. Mas elas sempre vão estar um pouco mais espaçadas umas das outras. Geralmente a estética está também no verde, né? Nas variações de verde. Então você vai ver aí algumas iucas, acho que a iuca talvez seja rostrata, né? Uhum. Você tem agaves, muitos de agaves. Você tem muitas plantas que tem o verde mais azulado, mais acinzentado. E muitos cactos mesmo. Para quem não quer manutenção nenhuma, hein? Prato cheio. Show de bola. Só tem que, de repente, colocar uma manta embaixo dessas pedrinhas aí, né? Para não começar a nascer um monte de erva daninha. O pessoal às vezes fazem uma cobertura de solo com pedras e esquecem que ali tem que, de repente, né? Para não dar nada de manutenção, de repente você tem que cobrir um pouco o solo. Com uma manta, né? Antes das pedras. Aqui, a gente tem aí também vários cactos, né? E veja que eles estão sempre espaçados uns dos outros. E a coloração ela vai variando, de um verde azulado para um verde mais escuro ou mais amarelado, os espinhos. O problema aqui desse jardim é que a maioria das plantas elas são ou muito duras e pontudas ou tem espinhos.
Então, se você tem animais de estimação, não é um jardim bom para você ter. Se você tem crianças também, já de repente pode não ser um jardim muito legal, né? Ela vai correr ali, vai se machucar. Mas é o que você falou, é um jardim que não dá manutenção nenhuma, vai estar sempre bonito ali, né? Não. Essa aí é uma imagem também de um jardim que a gente faz no curso, né? A gente deixa ele parecendo foto. Veja ali que também tem as plantas todas espaçadas. Fica lindo. Você pode criar grupos de cactos também, tá? Você pode criar grupos de cactos. Por exemplo, ali no fundo vocês vão ver que os cactos mais altos eu agrupei eles. Mas os que estão mais no solo, você costuma meio que dar uma espaçadinha neles para eles ficarem a beleza individual deles. Nesse exemplo aqui, desse exercício, tem uns capins vermelhos aí. Esses capins vermelhos não poderiam estar nesse projeto, tá? Eu coloquei só para brincar num lance visual. Mas esses capins, eles são os capins orientais, né, japônicos, e eles são extremamente invasores. Então, se num projeto real eu colocasse, teria problema aí, porque ele ia invadir tudo isso daí. Não ia dar nem para ver pedrinha mais. Mas eu coloquei só para uma brincadeira visual mesmo. Mas, no geral, é assim que se faz uma composição mais desértica, né? Tudo mais soltinho e muito na beleza dos verdes, né? A gente observa, não sei se você acha isso, quem gosta de jardim árido, gosta, e quem não gosta, não gosta. Você já percebeu? Já percebi. Quem gosta, ama. Tem coleção de cactos, né? Tem tudo. E quem não gosta mesmo, né? Não quer nem ver. No máximo um pequenininho no vasinho dentro de casa ali e tal, na janela. Mas é isso aí. Então acho que é isso. Esses foram os jardins que eu trouxe aqui pra gente conversar. Tem vários outros jardins que dá pra gente trazer também. Tem jardins orientais, chineses, que, né, são muito legais. Cada planta ou cada elemento é colocado de uma forma onde tem um significado. Então é um jardim bem legal pra gente conversar também. Geralmente um significado mais espiritual ou mais filosófico do jardim. E tem vários, jardim de interno, jardim de vasos, urban jungle. Acho que você vai ter uma live, né, de urban jungle ou não? Ou já teve? Eu tive uma live de urban jungle, mas sempre eu quero trazer, vou montar a minha aqui, trazer mais algumas coisas. Você acredita que chegou um Ficus Lirata para mim? Eu vou ter que trocar, não tá cabendo aqui, olha. Nossa! Gigante! Muito grande. Nossa, não tá cabendo, não. Vai virar uma selva. Ai, meu Deus. E é isso, você tem alguma coisa a complementar? Quer falar alguma coisa desse jeito? Tá tranquilo, não tem nada, gente, não tem nada a complementar. Ficou tão claro. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? O pessoal gostou demais, muito top. João Sabino, ei, João, papo de Oi! O pessoal tá todo aqui, o pessoal, oi, estou amando, o pessoal gostou demais. Ah, que bom. Bom, valeu. Tô vendo bastante gente que eu conheço aí também. É? Sim, tem alunos aí também, a Marla, o pessoal. Legal, pessoal, que bom que vocês gostaram. A Lorene está perguntando qual é o nome do programa que você utiliza para os projetos. Eu uso o SketchUp, que ele é um programa um dos mais simplificados, mais fáceis de usar para desenho 3D. Tá? Ele é bem intuitivo, você começa a mexer com ele, você já consegue fazer coisas mais simples de uma forma bem prática e rápida. E para deixar aparecendo foto, eu uso um outro programa que se junta com ele, que se chama Enscape 3D, que também é bem prático, e aí você deixa o seu jardim parecendo mais foto. Senão ele fica parecendo mais um desenho. Também fica bonito. Dá para apresentar para clientes também, eles gostam. Mas quando você transforma em foto, encanta mais, né? Então, geralmente eu uso esses dois combinados, o SketchUp e um Enscape 3D. Esses dois. E fala mais, o pessoal tá gostando muito aqui do seu trabalho, fala mais do seu curso. Quanto tempo que é? O meu curso... Sempre começa ou tem uma data? Não tem uma data fixa para você entrar.
Ele é um curso gravado em videoaulas. Então você entra lá, elas estão todas em ordem para você assistir. Se matriculando, as aulas já são liberadas para você começar. E a matrícula dá 3 anos de acesso ao curso, que você pode entrar para ver a hora que você quiser. Eu deixei esse tempão porque eu sei como que é a nossa vida, né? Às vezes a gente está num trabalho que está tão corrido, a gente não consegue focar no estudo. E a gente deixa meio de lado. Mas daí depois, numa outra época, alivia e aí a gente volta para estudar. Então, eu quis deixar um tempo longo para que a pessoa possa ter a liberdade de fazer um pouco, colocar aquilo em prática, depois voltar, continuar o curso, né? Então, tem um tempão. E durante esse tempo também eu tiro qualquer dúvida do pessoal. Através do site, o pessoal tem um campo de dúvidas. A gente tem um grupo de suporte para tirar dúvidas também lá no Facebook. Então, é bem legal. Ele vai desde o basicão mesmo, assim, para quem nunca viu, não tem familiaridade nem com computador. É tudo explicado de uma forma super tranquila, assim, né? Super beabá, básica. E aí a gente vai avançando com o tempo, conforme as pessoas vão tendo mais familiaridade. Então é bem tranquilo e vai até o básico, do começo ao fim. Pessoal, o professor falou que se vocês quiserem, pode chamar ele no direct, que ele manda alguma foto aí. E o pessoal está perguntando aqui sobre se tem a possibilidade de fazer presencial. Presencial, a gente vai voltar, se tudo der certo com essa pandemia aí, no ano que vem. Provavelmente em janeiro ou fevereiro a gente já vai ter cursos no IBRAP e no Centro Paisagístico Gustav Winters, tá? O curso do IBRAP, ele já é um curso para quem já sabe o básico do programa. Então, você já tem que saber um beabá, porque a gente já começa ali 100% em desenho de jardins. A gente não ensina tanto desenhar os espaços e tal, né? E o curso do Centro Paisagístico Gustav Winters, a gente pega desde o básico e até a composição. É um curso um pouco mais intensivo. É sexta, sábado e domingo, né? E segunda um extra para quem quer a parte de fazer o seu desenho virar uma planta baixa, com legenda de plantas, que é uma parte que não é obrigatória mais para quem quer. Então tem esses 2 formatos, né? Um que é do IBRAP, que não é intensivo, são dias intercalados, e o do Centro Paisagístico Gustav Winters, que é tudo junto, para quem vai lá para Olambra, né? Interior de São Paulo. Uhum. Professor, a Thaís quer saber de você se é comum mesclar mais de um estilo de jardim no mesmo projeto. Então, não é tão comum mesclar vários tipos de jardins, mas você acaba descobrindo a sua identidade conforme a experimentação. E muitos paisagistas conceituados misturam estilos de jardim. Por exemplo, Gilberto Elkes, ele mistura com buchinho, que é uma coisa que não é muito comum, né? Que palmeira é mais tropical, buchinho é mais formal. Então ele mistura de uma forma sensacional que você vê e fala, cara, tá bom, tá lindo isso. Então tem como misturar sim, mas isso é uma coisa que você acaba pegando com o tempo, com a experiência, qual planta que vai ficar boa, qual não vai, experimentando também, tá? Mas assim, o mais comum é você pegar um estilo e tentar fazer o jardim todo daquele estilo. E a gente vê lá no Veilig que tem um estilo, outro, mas mais para mostrar, por exemplo, no Inhotim, você vai num local, tem um ou outro, mas já é esses locais que é para demonstração mesmo de um estilo, de outro, né, professor? Então tem que ter muito cuidado com isso aí. É a proposta talvez deles, um lugar, né? que seja, a proposta deles, talvez um lugar que tenha alguma maneira, se você quer um estilo de jardim, mas quer um lugar que coloque outro, tudo é possível, igual o que você está falando. E a pessoa tendo experiência, ela vai fazer isso aí, misturar mais de um estilo com perfeição, né? Sim. O mais importante é você tentar entender a vocação do local, né? Porque cada local ele tem uma vocação para um jardim que vai ficar melhor. Por exemplo, se você for pegar uma casa moderna, de linhas muito retas, onde você tem uso muito de madeira, de vidros, ali um jardim tropical vai ficar muito melhor, né?
Se você pegar uma casa térrea de campo, né, uma casa térrea, nem que não seja no campo, que seja um terreno um pouco menor, talvez um jardim mais romântico, com flores, um naturalista, ou um jardim mais de fazenda mesmo, de campo, também vai ficar mais legal. Então, cada local tem uma vocação. Até jardins pequenos, se você tem um jardim pequeno, você tem como trazer uma vocação para ele ali, entender como que é a vocação dele. Uma coisa que eu vejo muito, assim, quem não tem tanta experiência em estética de jardim, é criar um jardim muito rasteiro. Isso aí é ruim porque você acaba perdendo a possibilidade de transformar aquele jardim em alguma coisa mais natureza, mais natural, né? Natural. Você vê, às vezes, o pessoal faz desenhos de pedriscos, de seixos, e coloca uns buchinhos pequenos soltos. Cadê as camadas, né, que você pode trazer por trás para deixar mais vivo ali, né? Então, acho que quanto mais conhecimento de estética você tem, você fica mais confortável para criar o seu jardim e trazer mais natureza para o local, em vez de simplesmente uma composição mais somente estética, né? Você traz mais o clima natural mesmo, né? E seria perfeito se a pessoa pensasse nessa vocação do local, como você colocou muito bem, com o que eu vou conseguir manter. Porque não adianta você fazer uma coisa e depois o negócio não fica... Porque tem que ficar sempre muito bonito depois, né? Sim. Um jardim, muitas vezes, quando a gente planta também, né? Até um assunto que está ligado, a gente planta mudas, né? Às vezes o cliente não tem para pagar um jardim maduro, né? E a gente tem um clima no Brasil que, se a gente for fazer um jardim tropical, é um jardim para a vida inteira, né? Não é um jardim anual que ele vai morrer. Cada ano que passa, o jardim vai estar mais bonito, né? Ele vai estar mais vigoroso, mais selva. Então, assim, a gente tem um clima muito legal para poder criar jardim. Assim. A gente tem, no Brasil, a gente tem uma infinidade de plantas, mas a gente tem variações de clima de norte a sul que a gente pode brincar com diferentes tipos de composição, desde o clima mais frio até o clima mais árido. E a gente tem, assim, tem tudo na mão ali. Vamos valorizar nosso país, que é maravilhoso. Sim, a gente tem tudo para ter os maiores paisagistas do mundo. E já temos, né, na minha opinião. Sim, também acho. Professor, nossa live vai acabar. Eu quero te agradecer imensamente. Você foi perfeito. Obrigada. Obrigado. Você contribuiu muito para o crescimento de cada um de nós que estamos aqui com você. Obrigada pela companhia. Você é uma pessoa muito agradável. E parabéns pelo seu trabalho. Que profissional. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Vamos marcar sim. Obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz porque eu já te acompanhava aí nas redes. A gente nunca tinha meio que se falado, mas eu sempre estava vendo o que você faz e você tem uma didática você explica de uma forma muito simples, que é muito tranquila de entender, até para quem não entende nada de jardim. Então, é uma das coisas que eu me espelho assim no seu trabalho, é o lance da sua didática também. Então, foi um grande prazer você ter me convidado de coração e fiquei muito feliz. Tava nervoso no começo da live, agora eu tô tranquilo, olha só. Tranquilo. Aqui, muita paz, muita alegria para você, prosperidade para a família, muito equilíbrio aí, né, nesse tempo aí de quarentena para você e a família. Obrigado. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado por todo mundo. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada pela companhia de cada um de vocês, que sem vocês, né, a gente não tem o trabalho aqui. E tira um print, fala aí o que vocês acharam da live, dá um feedback de vocês para os nossos directs, que isso é importante para nós, para saber o que vocês acharam aqui da nossa live. Um beijo e até domingo eu faço a live uns 10 minutinhos lá no Lambra. Beijo, tchau, professor, com Deus. Com Deus, gente, descansem. Amanhã vai ser um dia maravilhoso, se Deus quiser. Sexta-feira.